Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta com mais uma videoaula aqui no nosso canal Estudo Fácil. Seja muito bem-vindo. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não perca o seu tempo. Já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com os seus amigos para que eles venham estudar conosco. Combinado, meu povo? Bom, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o reino vegetal. Lembrando que já tem 5 aulas do reino vegetal. 5 aulas não, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4. Se não me engano, são 4. Tá bom? Mas 5 temas já foram abordados, tá bom? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma e a parte 1 de morfologia vegetal. Hoje vamos com a parte 2, que vamos falar sobre os estômatos e transpiração vegetal. Tá bom? Então vale a pena assistir. É um assunto tranquilo, mas tá aqui a nossa aula para nós concentrados entendermos tudo aqui, tá bom? Para ficar um resuminho da hora para você estudar, tá bom? E caso fique alguma dúvida, mande no nosso Instagram, @estudo.fácil. Combinado, meu povo? Este assunto é um assunto de biologia do setor B, aulas 34 a 37 das apostilas 7 e 8, tema de segunda série. Combinado, meu povo? Então, para a gente começar a conversar mesmo sobre os estômatos e a transpiração vegetal, soltaremos a nossa vinheta do canal. Então, simbora, meu povo! Aê, meu povo, aqui é a nossa vinheta bonita. Então, simbora começar a conversa. Olha, aviso de formulário, e o formulário não é sobre o assunto de hoje, envolve os fatores limitantes à fotossíntese. Tá bom? É um assunto até então tranquilo, tá bom? Então eu fiz esse formulário para quem quiser fazer e tal, e treinar porque é super importante. São 5 exercícios, só discursivos, o link estará na descrição do vídeo e no Drive, pasta formulários, tá bom? Combinado? Então, e a correção do formulário vem por meio do feedback da resposta ou pelo e-mail, tá bom? Que aí eu envio a correção do formulário pelo e-mail, tá bom? Então bora começar a conversa e lá vamos nós para a nossa aula de hoje. Bom, meu povo, essa linha do tempo aqui já está até velha, mas eu sempre trago ela aqui porque ela é bonita e é bom para a gente entender tudo que nós já vimos em aulas passadas, né? Então vamos lá, já falamos sobre as briófitas, que é o primeiro grupo vegetal, representantes são os musgos, tá bom? Então já tem aula disso. Sobre as pteridófitas, que são as samambaias, já falamos também, tá bom? Já falamos também. Gimnosperma também, que é o pinheiro, e no caso das angiospermas, as mais recentes, estamos focando mais, tá bom? Mas a aula básica já tem, tá bom? Mas essa parte de morfologia vegetal tal é bem importante porque envolve muito as angiospermas, tá bom? Mas claro, é comum as plantas em si. Combinado? Então, simbora continuar. E aí, então, caso você tenha alguma dúvida em algum desses grupos aqui, vai ver a aula lá no canal, tá bom? Falamos também sobre alguns termos usados na botânica. Este esquema é super importante, tá bom? Porque envolve vários termos que às vezes aparecem em enunciado de exercício, tá? E às vezes a gente se confunde porque não sabe o que é. Então, trouxe aqui para deixar de uma forma bem clara e nítida para a gente bater o olho e já entender o que é. Tá bom? Claro que tem a definição embaixo para ficar tudo chuchu beleza. Combinado? Então, bora agora sim começar a nossa conversa de fato. Falando um pouquinho das trocas de gases, né? Como é que ocorre a troca de gases entre a planta e o meio ambiente, né? Como que vai ocorrer então? Aqui nós temos. Que ótimo, eu coloquei tudo ao contrário aqui. Nossa, olha que fantástico. Bom, enfim, a troca de gases ocorre entre os revestimentos, a epiderme e o suber. Tá bom? Então a troca de gases entre a planta e o meio ocorre por meio dos revestimentos da planta, a epiderme e o suber. Lembrando que a epiderme é o tecido de revestimento e o suber é o tecido de revestimento morto, com células mortas. Tá bom? Então nós temos que o gás oxigênio, que tem essa troca de gases, é necessário para a respiração celular e o gás carbônico para a fotossíntese. Lembrando então, ó, fotossíntese, ela pega o CO2 e a água,
e na presença de luz produz glicose e oxigênio. E a respiração celular, que não depende de luz, tá bom? Ela ocorre em qualquer momento do dia, pega a glicose produzida na fotossíntese mais o oxigênio produzido na fotossíntese também e vai produzir gás carbônico e água mais energia, tá bom? E aí fechou. E aí só alegria. Tá bom? Então por isso que o gás carbônico ele é necessário para a fotossíntese e o gás oxigênio para a respiração celular. Beleza? Então, sucesso. Na raiz, né, que é onde tem essa troca de gás também, vai ocorrer entre as células da epiderme radicular e vai ter uma troca por difusão simples, porque vai entrar O2 e vai sair CO2, não vai gastar energia. Tá? Quando a gente fala de difusão simples, é que não vai gastar energia, que ocorre principalmente aqui na zona pilífera, tá bom? Nesta zona aqui dos pelos absorventes, beleza? No caso de troncos, né, que tem o suber ou algumas grossas raízes, vai trocar pelas lenticelas, que são esses buraquinhos aqui, ó, que eu trouxe aqui na foto, por difusão simples também, tá bom? E no caso do manguezal, né, que é uma árvore específica, vai trocar pelo pneumatóide, que eu acabei comentando também na aula de Morfologia Vegetal 1, tá bom? Morfologia Vegetal 1. Que é onde tem, né, o que são esses pneumatóides, né, na verdade. Então, aqui nós temos, ó, a raiz, e aí vai dar origem a um que nós chamamos de pneumatóforos. Porque no mangue o solo é muito lodoso, é muito alagado, com baixo teor de oxigênio. Então, eles vão criando ramificações para fora do solo, que tem pouco oxigênio, para conseguir pegar o oxigênio, respirar e tudo mais. Tá bom? E aí eles vão respirar, vão fazer essa troca de gás por meio dos pneumatódios. Tá bom? Que são pequenos buracos nos pneumatóforos, que são as raízes, o tipo de raiz do mangue, pneumatóforos, onde ocorre a troca, pneumatódio. Beleza? Então, simbora. Eu trouxe essa imagem aqui, ó, que é bem interessante, porque ó, ela envolve fotossíntese, sai o oxigênio, pega gás carbônico, respiração é ao contrário, né? Então uma ali vai depender da outra, tal. Tá falando que a seiva bruta, que é a seiva que vai pelos xilemas, sobe, né? Então a bruta é a seiva que sai da raiz e não sofre alteração até chegar na folha, né? E vice-versa. A seiva elaborada já é a seiva com glicose, oriunda depois da fotossíntese, né? Então ela veio depois da fotossíntese, então está uma seiva mais elaborada, porque teve modificações, tá bom? Combinado? Então, ó, tá aqui está um belo pequeno resumo, tá bom? E aí, fechou. E lembrando que a seiva é elaborada pelo floema, tá bom? Então, só alegria. Simbora. Falar agora dos estômatos. O que são os estômatos, né? São válvulas reguladoras das trocas gasosas e da transpiração nas plantas. Onde estão os estômatos, né? No caso da epiderme das plantas, tá? Principalmente na parte inferior da planta, tá? Principalmente, mas no caso da Vitória Régia, por exemplo, o estômato está na parte superior. Por quê na parte superior na Vitória Régia? Porque tem o contato com o oxigênio direto ali, né? No caso da luz e tudo mais. Porém, nas plantas comuns, por que está embaixo? Para que diminua a transpiração, que não fique transpirando toda hora, porque se estiver em cima fica mais aberto à luz solar, então fica complicado, tal. Então fica embaixo para evitar uma perda excessiva de água, tá bom? E aí o estômato, como é que ele funciona? Ele vai apresentar duas células estomáticas que nós chamamos de células guardas, e essas células são clorofiladas, tá bom? E aí a forma com que ela se dispõe vai formar o que nós chamamos de fenda estomática ou ostíolo. Tá aqui, ó, por exemplo. Cadê o estômato? Bem, isso, está aqui, ó. E aí ao lado de cada célula guarda vai ter uma célula anexa, que é uma epiderme comum, né? Que não vai ter cloroplasto, tá bom? Então nós temos, ó, aqui o ostíolo, que é a fenda estomática, a célula guarda, que parece dois feijões ou dois rins, se você quiser falar, tal. Tá aqui em forma, então a forma com que ela tá parece que forma nessa fenda estomática. E ao redor das células guarda vai ter uma célula epidérmica comum, tá bom? Beleza? É isso. Estômato é isso. Apresentado, prazer, estômato, prazer, aluno, você que está assistindo, e enfim, tá bom? Então, seguindo.
O que nós temos a mais para falar sobre os estômatos? Qual que é a função deles? Regular as trocas gasosas entre a planta e o meio. Tá bom? Porque, né, se a gente pensar, no caso das plantas, não tem um cérebro ali que vai, lança um assobio, fala, ô estômago, tá faltando água, manda entrar. Aí o estômago, água, vem, entra. Simbora, vamos circulando, precisa de água. Não tem. Logo, a planta fez uma abertura ali que vai regular as trocas gasosas entre a planta e o meio. Mas, claro, dentro de uma necessidade, né? Não vai ficar aberto o tempo todo, né? E nem fechado o tempo todo. Ele vai ter uma regulação ali, né? Então, o que nós temos? Nos estômatos, né, os poros estomáticos, os inúmeros poros estomáticos vão aumentar a superfície total disponível para o ingresso de gás carbônico e saída de oxigênio, tá bom? E lembrando que os estômatos estão na parte inferior da folha, tá? E o que vai acontecer? Claro, a planta ela não vai respirar, não vai transpirar toda hora pelo estômato, né? Não é exclusivo transpirar pelo estômato. Ela também vai transpirar pela cutícula, né? Porém, se as trocas gasosas ficarem, né, ocorressem apenas pelas epidermes dotadas de cutículas serosas, essas trocas não seriam eficazes para a planta, tá bom? Porque o estômato que tem uma maior quantidade de transpiração. E aí o que vai acontecer? A ação da seleção natural, aquela teoria proposta por Darwin, lembra dela? Vai favorecer o que? As plantas vasculares dotadas de válvulas reguladoras das trocas gasosas. E aí essa foi uma solução para o problema. Porém, o que vai acontecer? Um dos desafios de um vegetal se relaciona à disponibilidade e perda de água, tá bom? Por isso que é importante os estômatos numa planta, tá bom? Então, seguindo aqui, ó, o que nós temos? As epidermes, lembrando, elas são permeáveis aos gases e permitem a saída de água. Tá bom? A cutícula é impermeabilizante, reduz a desidratação, dificulta a troca gasosa, tá bom? Mas lá tem uma parte também de transpiração, tá? Mas não é, a transpiração não vem apenas da cutícula, mas também do estômato. E os estômatos, logicamente, vão permitir as trocas gasosas e evitam a perda excessiva de vapor de água, tá bom? É o que a gente fala, o estômato é uma válvula reguladora, entre aspas. Ele vai regular, ele fecha e abre, a cutícula fica transpirando lá a todo momento, ela não para, o estômago pode parar, parar de transpirar. O que nós temos? E aí, ó, no caso, a reposição de água perdida a partir da água do solo é fundamental, porque vai ser trazida pelos vasos de xilema a partir da seiva bruta. Tá bom? Por isso que é super importante. E aí aqui nós temos um estômato visto no microscópio, com as células guardas em volta, os cloroplastos, porque são células clorofiladas, e a abertura, que é o ostíolo. Tá bom? E aqui no caso, um estômato. O que nós temos? Ó, a cutícula aqui em cima, a epiderme, e aí aqui nós temos a abertura do estômato. Tá bom? Porque o ar vai entrar, troca o gás aqui e sai. E aí vai transpirar e tudo mais. Tá bom? Combinado? É bem tranquilo, né? Não tem muita coisa para falar de estômago. Tá bom? Ele é uma parte bem tranquilinha. Tá? E agora falando do funcionamento do estômago, né? Dos movimentos estomáticos. A hipótese mais moderna é a hipótese do potássio, tá bom? Porque também envolve os movimentos fotoativos e hidroativos. Não vou falar muito deles, tá bom? Não vou nem comentar, mas a parte mais importante está aqui, que são os movimentos estomáticos a partir da hipótese do potássio, tá bom? Como é que faz? Então, ao serem iluminadas, as células guardas de um estômago vai ocorrer um ingresso de íons potássio em seu interior, porém com gasto de energia, tá bom? E aí, com esse ingresso de íons potássio, o que se percebeu? Que aumentou a concentração deles dentro da planta, né, da folha, quando iluminada, tá bom? Então na presença de luz acontece isso. Vai aumentar a pressão osmótica e o que vai acontecer? Aumentando a pressão osmótica, aumentando a concentração de íons potássio, as células guardas, que é o CG, vão ganhar água por osmose, ficar túrgidas e o estômago vai abrir. E aí vai começar a transpiração. Porém, no escuro vai ocorrer o contrário, porque diminui a concentração de íons potássio,
a pressão osmótica vai diminuir e as células guarda vão perder a água por osmose e ficam flácidas e o estômago fecha. Então, é o que está aqui. Em resumo, quando as células guardas ganham água, são eliminadas e dispõem de pouco CO2, elas estão abertas. E quando as células guardas perdem água, ficam no escuro ou dispõem de muito CO2, ela fecha. Então, basicamente, estômago é isso. Como é que funciona o estômago? É basicamente isso. Não tem muito mais do que eu prolongar, do que dificultar a nossa vida de estudante, que já não é simples, né? E aí, essa tabela aqui, ela diz muito, porque se a intensidade luminosa for alta, o estômago abre. Se for baixo, o estômago fecha. Agora, se tiver muito CO2, o estômago vai fechar, porque está relacionado principalmente, quer ver? Vamos lá. Com a parte aqui da fotossíntese e da respiração. Porque se tiver muito gás carbônico, o que vai fechar? Ele vai fechar para guardar para fazer fotossíntese. Então, mas se tiver pouco gás carbônico, ele vai abrir. Por quê? Para pegar gás carbônico e fazer fotossíntese. Tá bom? Por isso que é importante, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, E aí, o suprimento de água que segue o mesmo comportamento da intensidade luminosa. E aí, apertei o botão errado aqui. E agora falando basicamente da transpiração, né? Como é que acontece? A saída de vapor de água favorece o deslocamento de água, né? Logicamente. E aí, a fotossíntese também permite a movimentação da água. Por isso que tem uma transpiração da planta. Nós humanos transpiramos quando fazemos uma atividade física, por exemplo. As plantas também. Né? E aí os estômagos abertos, logicamente, favorecerão a saída de água, principalmente em umidade baixa. Tá bom? Principalmente em umidade baixa. Isso é super importante. E o que nós temos que lembrar é que a transpiração é diferente de uma transpiração estomática e diferente de uma transpiração cuticular. Por quê? Olha aqui. Nós temos transpiração cuticular e a transpiração estomática aqui. Qual é a transpiração total? Logicamente, a soma das duas. Tá bom? Então, a transpiração total é a transpiração cuticular mais a transpiração estomática. Nossa, ficou feio esse meu T aqui, né? Ficou meio feinho, mas estou arrumando ele agora. E aí, agora ficou bonito. Tá bom? Por isso que a transpiração total da planta envolve a cutícula e envolve o estômago. Tá bom? E aí, é só alegria. Beleza? Seguindo. O que nós temos? Este gráfico aqui, essa parte que é importante. Tá bom? Quando uma folha, por exemplo, retirada de uma planta e pesada em intervalos regulares, né, no caso, o que vai acontecer? Vai se perceber uma diminuição progressiva de sua massa. Por quê? Olha aqui. Neste gráfico aqui, no ponto A, os estômagos vão começar o seu fechamento. Eles vão começar a fechar. E o ponto B estarão todos fechados. Tá bom? Porém, vai ficar uma coisa aqui constante, vai ficar uma linha reta constante. Por quê? A diferença de peso não vai mudar, porque ainda tem transpiração por meio da cutícula, tá bom? Mas é uma perda de água muito pequena, por isso que não tem diferença de peso, tá? Lógico que só vai ocorrer pela cutícula, por isso que é muito pouca. Por isso que a transpiração depende da cutícula e do estômago. Porém, se ficasse totalmente na cutícula, a planta não conseguiria sobreviver muito. Tem aquela questão da seleção natural e tudo mais que eu tinha explicado antes. Tá bom? Então é basicamente isso, né? Tem até outro gráfico aqui que eu trouxe, que envolve durante a noite. Aqui nós temos a abertura dos estômagos em vermelho e a absorção de água em azul, né? E aí o que nós podemos destacar deste gráfico, né? Com a curva de transpiração, pode também ser avaliado o andamento diário de absorção de água pela planta. Porque durante o período diurno a transpiração supera a absorção, e o que vai reverter os processos durante o período noturno. Tá bom? Lógico que os estômagos ficam abertos durante o dia e fechados durante a noite, por conta disso. Tá bom? E aí, fechou. Beleza? Tranquilo? Então, só alegria. Agora eu trouxe um exercício da FUVEST 2020, exercício recente para a gente treinar. Porém, antes eu queria destacar aqui que o fator determinante da abertura dos estômagos durante o dia é a disponibilidade de água na planta.
Tá bom? Porque se os teores de água na planta e no solo forem satisfatórios, então nas horas de luz o estômago permanece aberto, na dependência de umidade atmosférica ser razoável. Porém, se a umidade ambiental for baixa e o solo não dispuser de quantidade satisfatória de água, então, mesmo durante as horas de luz do dia, os estômagos permanecem fechados. Para quê? Para que a água não saia pela transpiração. Tá bom? Porém, se a umidade do ar estiver baixa, mas o teor de água do solo é alto, os estômagos permanecem parcialmente abertos, pois perde-se água por transpiração, mais rapidamente ocorre reposição por absorção radicular lá da raiz e transporte pelo xilema, que é a seiva bruta. Tá bom? Então, isto é importante. Tá bom? E aí, fechou. Então, bora para o exercício aqui. Ó. Ele fala: analise os gráficos relativos ao comportamento de plantas sujeitas a diferentes condições ambientais. Tá bom. Em relação ao gráfico 1, em que o horário aproximado do dia se espera maior quantidade de estômagos abertos. Bom, em torno aqui das 13 horas, em torno das 12 horas, né, em torno das 14 também, enfim, está tudo próximo. Ali aí ele fala em torno das 14 horas, tem-se a maior quantidade de estômatos abertos, uma vez que a absorção de água pelas raízes depende diretamente da perda de água por transpiração estomática. Tá bom? A água não fica guardando água, né, no bolso, por exemplo. Na letra B, o exercício é bem tranquilo. Ele fala assim, ó, considerando os gráficos 2 e 3 como representativos de indivíduos da mesma espécie, indica aquele associado a plantas em estresse hídrico com muita água e aquele associado a maior taxa de fotossíntese no período de maior luminosidade. Tá bom? Logicamente, no maior estresse hídrico vai ser gráfico 3. Tá bom? Porque terão poucos estômatos abertos, né? O número de estômatos abertos é reduzido. E aí, é isso. Então, por conta disso, vai ser o gráfico 3. E com a maior taxa de fotossíntese, o que vai acontecer? Vai ser o gráfico 2. Então, a maior taxa de fotossíntese ocorre com a maior difusão de CO2 para o interior da folha, decorrente da maior abertura de estômatos, portanto, o gráfico 2. Tá bom? Tranquilo, né? Bem de boas. E aí, no C, que é o último, ele diz assim, ó. Pela análise do gráfico 4, qual planta cresce melhor na sombra? Logicamente, a planta A, porque ele apresenta ponto de compensação luminoso baixo, né? Ele tem pouco, o ponto de compensação fótico é baixo, é menor, então ele depende de menos luz para que a fotossíntese e a respiração fiquem na mesma quantidade, né? Atinjam o mesmo ponto. E aí ele pergunta qual que é a intensidade mínima de luz aproximadamente para que a planta B consuma mais CO2 do que produza, né? Então é basicamente aqui, em torno dos 3, né? Em torno das 3 horas, tal. E aí fechou. Tá vendo? O exercício ele era tranquilo. Então esse daqui dava para matar direto na FUVEST, que você garantia esse ponto na questão. Beleza, meu povo? Então, para a nossa aula de hoje é isto. Terminamos a nossa aula. Não se esqueça de fazer o formulário e de revisar tudo o que vimos hoje. E caso fique alguma dúvida, manda mensagem lá no nosso Instagram. Combinado, meu povo? Então é isso. Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem. E até a próxima aula. Nos vemos em breve. Falou, meu povo. Tamo junto. Bom estudo a todos.